Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Aberta Informática. Hoje eu vou estar utilizando a versão 2.46 e vou mostrar para vocês como fazer o faturamento agrupado por tipo de serviço, faturamento agrupado por nota ou faturamento agrupado por período, que é o novo recurso disponível na versão 2.46. O primeiro item que nós temos que observar para ser possível agrupar as notas de serviço, agrupar os serviços, na verdade, né? É se eles são similares, se eles são idênticos, no caso, com relação ao código de serviço junto à prefeitura e com relação aos pisos para agrupamento de impostos, né, para destaque de impostos. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, nota de consultoria de importação, né, a operação 3301, serviço normal, né, para despachante. Aqui as alíquotas todas ok, valor do piso para destaque do PIS/COFINS CSL 215,10, no caso na minha versão aqui, né? Imposto de renda 1001, nada aqui de INSS. Então eu estou no cadastro de consultoria de exportação. Vou procurar agora, só para me certificar que realmente está tudo ok, consultoria de importação. Consultoria de importação 3301, ok, tudo certinho. Aqui os impostos todos ok, 215,10, imposto de renda 1001, tudo, branco, tudo vazio aqui embaixo, então está idêntico ao exportação. Eu alterei um cadastro aqui propositalmente para mostrar para vocês como, né, o porquê de um serviço não estar agrupando. Eu peguei essa operação aqui, ó, nossos serviços, que é um serviço de nota, é 3301, mas se vocês perceberem, aqui ó, eu informei o piso antigo, que era R$ 5.000 para acúmulo, para destaque do PIS/COFINS CSLL. O restante ele está idêntico, a única coisa que está diferente é esse campo aqui que eu botei como R$ 5.000 e não 215,10. Algo que vocês vão notar de novo já, quando vocês entrarem nesse menu, são as opções aqui agora, elas passaram a ter atalho. Então, se você tiver aqui na tela principal aqui, ó, e quiser usar a tecla de atalho, então para você entrar no controle de NFSE, basta apertar F12 na tela principal que você já vai direto para o controle de NFSE. Para ler retorno, F11. Para emissão, para fazer o faturamento agrupado, que é o que eu estou falando agora, F10. E também para gerar o XML da nota fiscal simples, que era a forma que vinha sendo faturado até a versão 45, F9. Aqui na área de trabalho também nós colocamos novos ícones nessa área aqui. Então aqui ó, é nota fiscal impressa para quem ainda, para as cidades que ainda não adotaram a nota fiscal papel, né? Aliás, nota fiscal eletrônica. Aqui emissão nota fiscal eletrônica simples, que era o que está sendo usado até a versão 45 e que está disponível ainda na versão 46. Quem não precisar de faturamento agrupado pode fazer os faturamentos individuais como vinha fazendo. Então a tecla de acesso rápido é essa aqui, aliás o ícone, né? Aqui é o novo ícone de faturamento agrupado. E nós colocamos agora um ícone também aqui para você acessar a tela de controle de NFE. Então eu vou começar aqui pelo faturamento agrupado, que é o principal. Vou clicar nele. Vou escolher aqui um cliente, por exemplo. Se eu não informar um cliente ó, e eu der um executar direto, a primeira coisa que ele vai me dizer, informar o cliente. Então, eu vou informar aqui um cliente, Cia Brother, por exemplo. Vou dar um executar. E aqui estão todos os processos desse cliente. Eu usei só um filtro de cliente. Eu poderia combinar, poderia pegar, por exemplo, cliente e processo de exportação. Dou um executar. Opa, não tem nenhum. Esse aqui é um cliente que está movimentando exclusivamente importação ou outros serviços. Então, se eu trocar o filtro de executar, ele carrega. Eu quero, por exemplo, os processos que a data do fechamento foi de 1º de 7 de 2016 até 31 de 7 de 2016. Dou um executar. Opa, só tem dois. Então, de acordo com o filtro, você pode estar utilizando, né, fazendo um faturamento mais específico. Então, por exemplo, vou pegar um outro cliente aqui, MTech, vou dar um executar. Escolhi aqui ó,
tipo de fatura importação, que foi fechado no dia 1º de 7 até 31/7, e ele me deu esses processos aqui disponíveis para faturamento. Lembrando que ele só vai listar aqui os processos que estiverem já fechados, né, e que tiver pronto para ser emitido a nota. Então aqui, ó, as teclas de atalho: F3, agrupar os itens comuns. F4, retirar itens já agrupados. E F5, visualizar a descrição que vai ser enviado para nota de serviço. Por exemplo, vou clicar aqui nesse botão de consultoria. Selecionei essa fatura aqui e vou apertar F3 no teclado. Apertei F3, pronto. Ele já trouxe tudo que era similar, né, que era o mesmo código de recolhimento dos impostos, lá, né, aliás, o mesmo código do serviço 3301, e com as mesmas alíquotas de impostos, com o mesmo piso, e já agrupou aqui. Note que aqui tem consultoria de exportação, consultoria de importação. Não sei se vocês perceberam, mas ali em cima tinha um outro serviço. Eu vou remover isso aqui. Eu vou apertar F4 para desfazer o que eu fiz. Ó. F4, voltou ficou tudo liberado. Deu executar de novo, ó, tinha uma emissão de LI. Por que o emissão de LI não veio aqui para baixo? Com certeza o emissão de LI ele tem alguma coisa diferente no cadastro do serviço de consultoria de exportação e de importação. Então agora eu vou selecionar a emissão de LI e vou dar um F3, por exemplo. F3, já viu o que é? Ó. O emissão de LI está cadastrado lá como código de subitem de serviço da prefeitura 3302. E como as prefeituras não deixam que a gente faça, não é possível agrupar códigos de serviço diferentes numa mesma nota, né? Você pode assim, agrupar vários serviços iguais numa mesma nota, mas não com códigos de serviços diferentes. Isso é uma restrição da prefeitura. Então eu vou dar F4 para ela voltar aqui para cima e vou executar de novo. Vou faturar tudo que está aqui de exportação e importação aqui, por exemplo. Se eu quisesse faturar só o que fosse de consultoria de importação, eu posso também. Posso aqui consultoria de importação. Vou dar um executar, pronto, só veio construir de importação. Então eu posso usar uma série de filtros para mim chegar no objetivo que eu quero. Mas eu vou escolher tipo de fatura de importação, cliente AMTEC, e o período que eu faturei, no caso do dia 1º de julho até dia 31. Tenho que clicar em um item e depois eu apertar F3 que ele vai agrupar todas as notas, todos os serviços semelhantes ao que eu havia selecionado. Se eu quiser visualizar como vai sair as informações complementares lá da nota, eu aperto F5. Então, apertei F5. Então, as complementares padrões agora, lá no campo de observação da nota, vai sair assim, ó. Dados de faturamento, então as faturas que foram agrupadas, as referências do cliente, os navios que foram faturados, que nesse caso aqui é um marítimo, né? As mercadorias também pode sair agora, que foram liberadas. Quem é o importador e exportador, nesse caso só teve um, e aqui os serviços que foram faturados e agrupados. Então teve consultoria de importação de 650, consultoria de importação de 1.200, de exportação, enfim. E aqui o total. Vou dar um fechar e vou dar um confirmar. O F5 não precisaria dar, tá? Quando eu só fiz ali a título de comentário, mas se o padrão de você já tiver cadastrado, basta clicar direto aqui no botão confirmar. Dei em confirmar, pronto, arquivo gerado com sucesso, vou ler o arquivo de retorno. Então, para as prefeituras que tenham o sistema de transmissão automática, né, como São Francisco do Sul, Paranaguá, por exemplo, bastaria vir aqui no movimento, Ctrl NFE e ler retorno. Pronto, já estaria sendo processado a nota. Eu vou inicialmente clicar aqui. Eu também poderia clicar aqui no atalho, Ctrl NFI aqui, que é a mesma coisa, é mais prático. E eu vou dar direto um executar. Agora notem que tem esse botão, esse campo novo aqui, tipo pendente, e também tem o tipo finalizado. Tudo, quando eu chegar aqui e der um executar, não pode ter nada pendente, tudo tem que estar processado. Então essa é a nota aqui que foi gerada. Eu vou fazer um procedimento aqui atípico, porque é uma simulação, e vou informar manualmente que essa nota foi emitida. Vou dar um confirmar. Vai me pedir o número da nota, vou colocar 25
21, acho que essa é a minha próxima nota, que seria o número que fosse emitido na prefeitura, né? Vou dar um confirmar. Nota emitida com sucesso, ok. Pronto. Então, se nós fôssemos naquelas faturas, deixa eu só voltar aqui no meu controle NFE, deixa eu botar a nota 2521, vou dar um executar. Ah, não achou a nota. Por quê? Porque ela não está pendente, ela está finalizada. Então, se eu quiser consultar uma nota já emitida, eu tenho que vir aqui, colocar o número e alterar aqui para finalizado. Vou dar um executar, achei. Quero gerar um detalhamento daquela nota, para mim saber o que aconteceu com ela, quais são os serviços que foram inclusos e o imposto. Clico nesse botãozinho, então ele está me trazendo aqui os dados. Foi uma nota da MCheck, essas foram as faturas que eu fechei, aqui os serviços que foram cobrados, o total da nota e aqui, né, o destaque dos impostos, né? Então já calculou PIS, COFINS, CSL, tudo que foi destacado ele já lança para mim nesse relatório para mim saber exatamente quanto que deu os impostos. Vou dar um fechar aqui. Deixa eu só pegar uma fatura novamente ali, que eu quero ver para nós acessarmos lá o... Então esse aqui eu chamei de RAF 1001,16. Vamos lá consultar essa fatura só para mim mostrar mais um detalhe para vocês. Então, vou consultar aqui a fatura RAF 1001,16. E notem que agora a tela aqui do faturamento, do item dessa fatura, mudou um pouquinho também. Agora o número da fatura vai ter uma coluna específica aqui do lado. Ele não vai mais ser listado aqui inserido no campo observação como era anteriormente, porque algumas empresas necessitam desse campo para informar número de boleto, número de fatura, ou para usar para colocar referência do cliente, no caso de integrações com grandes corporações, né? Então eles precisam desse campo aqui para colocar o número de identificação do processo. Inclusive, esse campo aqui agora vai ser liberado até para digitação no caso de processo de lançamento que emita nota. Como aqui, ó. Esse aqui foi uma nota emitida, que foi a nota 2521. Eu vou abrir essa fatura aqui e vai ter mais uma informação. Agora, quando você abrir uma fatura que já foi fechada, que já foi emitida nota, ele pergunta se você deseja manter a data do fechamento original, né, a data anterior. Que bastante empresa estava solicitando, que quando uma fatura tinha sido fechada e por algum motivo ela necessitava ser aberta para fazer algum ajuste, a data de fechamento era alterada, né? Ela passava a ser uma nova data de fechamento no dia que você mexeu na fatura. Então, se você quiser manter a data original do fechamento, é só clicar em sim aqui. Se você clicar em não, quando você for fechar a fatura novamente, ele vai assumir uma nova data, mas o padrão vai ser praticamente colocar sim. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, e vou mexer aqui nessa fatura. Colocar o número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notem que ele deixou eu alterar, mesmo estando pago. Então, agora, para os clientes que pagavam também despesas de frete ou de agência marítima, que eles davam os recibos depois e quiserem colocar os números do recibo, não precisam mais desfazer o pagamento para liberar esse campo. Vocês podem simplesmente vir aqui e digitar direto o número do recibo, mesmo estando pago. Um outro fator importante que mudou na questão do faturamento agrupado. Vou dar um fechar fatura novamente aqui. Vou fazer aqui um detalhe. Até então, se você precisasse cancelar uma nota, você teria que vir aqui e tirar o serviço do itens da fatura. Essa modalidade de cancelamento ainda existe. No entanto, vai haver situações que você não precisa necessariamente tirar. Vamos supor que por algum motivo, eu quero cancelar essa nota porque faltou eu incluir um outro serviço no faturamento lá, e não porque esse serviço aqui está errado, faltou eu incluir uma outra fatura. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir direto aqui, ó, no controle de NFE, vou clicar aqui, digitar o número da nota. Note que se eu der um executar, ele não vai achar. Por quê? Porque ela não está pendente, ela está finalizada. Então, vou clicar em executar, agora ela achou. Vamos imaginar que eu queira cancelar essa nota. Botão do lado direito, gerar cancelamento, sim.
No caso de algumas prefeituras, agora estão adotando um novo motivo, que você tem que informar o motivo do cancelamento da nota, como é o caso de São Francisco e, se eu não me engano, Joinville passou a adotar esse padrão também. Paranaguá também está adotando esse padrão. Então, eu vou colocar aqui valor incorreto. Pronto. Ok, gerado o cancelamento, né? Se fosse um sistema de transmissão automática, bastaria aguardar uns minutinhos lá para ele ler o retorno e vir aqui e clicar nesse botãozinho para mim fazer a leitura. No meu caso, eu vou simular aqui, vou adiantar e vou já informar lote como cancelado. Mas lembrando que no caso de uma situação real, vocês teriam que baixar o arquivo de retorno lá do site da prefeitura, colocar na pastinha lá, né? Para quem não tem o retorno, a leitura do retorno automático, e depois ler o retorno lá no F11 certinho. Eu aqui, por ser um ambiente de teste, eu não tenho comunicação com a prefeitura em gerar uma nota, eu vou forçar aqui gerando um cancelamento manual. Então, eu vou formar como cancelado, confirma sim, e o lote está cancelado. Pode ver que aqui agora a situação dela é cancelado. Então, como eu havia falado, agora eu posso gerar uma nota, já se tratando do faturamento agrupado, a partir de um lote cancelado, como esse que é o caso. Se eu clicar no botão à direita agora aqui, ó, acende essa opção, ó, gerar nova nota de serviço. Se eu clicar aqui, ó, ele está perguntando se eu quero gerar a partir desse faturamento, vou dizer que sim. Então, ele já foi para a tela de faturamento agrupado com aqueles lançamentos já pré-lançados. Se eu tivesse mais alguma outra nota para mim lançar, eu poderia dar um executar aqui. Ah, quero ver, pô, tem mais esse processo aqui que eu queria incluir. Basta, se eu quero incluir um processo individual, eu dou 2 cliques nele. Dando 2 cliques, ele já vai aqui para baixo. Então eu poderia voltar aqui, dar um confirmar, que agora ele já incluiu aquele outro processo lá, né? Aquele outro processo de faturamento. Vou dar um executar aqui. Está aqui, ó, gerado para envio. Lembrando que eu teria que ler o retorno, mas aqui, como eu estou fazendo uma simulação, vou dar informar lote como emitido. Vou confirmar a emissão e vou colocar aqui 25/22 a minha nova nota. Vou dar um confirmar. Emitida com sucesso. Pronto. Se eu voltar na minha fatura, o processo lá já vai estar como 25/22 e não mais 25/21 que eu havia cancelado. Então, o faturamento agrupado ficou muito tranquilo. É só você vir aqui nesse... Opa, aqui é o controle de NFC. Só vir aqui no emissão de faturamento agrupado. Selecionar o cliente. Escolher o cliente que você quer. Tá? Escolhe o cliente que você quer. Tem que clicar em cima de um lançamento e depois apertar F3 para ele agrupar. Vou apertar F3 aqui, ele vai agrupar tudo que é semelhante à consultoria portuária. Então aqui pode ver que ele puxou a consultoria de importação, em algum momento aqui vai ter aquela consultoria em operação portuária. Por quê? Porque o código de serviço era 3301, o valor recomendado dos impostos, as bases, né, de cálculo dos impostos era a mesma, então ele permite agrupar. Agora também, vou clicar aqui aliás, em F5 para visualizar a descrição, vocês vão notar aqui uma nota bem grande, né? Então aqui, ó, algo também que foi incluso nessa versão seria uma personalização das informações complementares da nota. Algumas empresas queriam primeiro que não fosse, digamos assim, primeiro que da referência da Berta, né? Aqui, referência da Berta. Depois aqui a gente está lançando a referência do cliente. Tem algumas empresas que querem que primeiro vá a referência do cliente, depois vá o navio, ou depois a mercadoria. Enfim, essa ordem agora pode ser personalizada. Basta apertar aqui ó, o F2. Se eu apertar um F2, então ele vai trazer, digamos aqui, ó, um conjunto de tags que vão me permitir alterar a ordem. Então aqui eu botei, se eu quisesse que a referência saísse antes do cliente, saísse antes que a referência está aberta, era só eu mudar a ordem aqui. E se eu quisesse que isso ficasse padrão para esse cliente, era só daqui, ó, salvar como padrão do cliente. E se eu quiser mudar o layout e que esse layout seja válido para todos os fatores da empresa, eu posso aqui ó, salvar como padrão da empresa. A empresa
não é o seu cliente, sim a sua empresa, matriz e filial. Então, vou dar um fechar aqui, então ele recarregou. Se eu der um confirmar aqui, esta nota também seria emitida. Então, só para não ter dúvida, né? Vou vir aqui no meu controle NFE, vou dar um executar para ver que está pendente, só tenho essa nota pendente. Antes eu vou vir aqui no finalizado. Deixa eu ver qual é a última nota que eu emiti, acho que é 2522, é isso. Então, vou voltar aqui, pegar o pendente, vou dar um executar e vou emitir essa minha nota manualmente. Lembrando que se eu de fato quisesse emitir essa nota no ambiente de vocês, eu teria que baixar o retorno do XML da prefeitura lá na pastinha certinho e lá ler o retorno. Aqui eu estou fazendo dessa forma de informar o lote como emitido, porque eu estou fazendo uma simulação, né? Eu não tenho uma nota de fato para emitir, estou fazendo só uma simulação no caso da leitura do retorno. Vou dar um confirmar, 2523, minha próxima nota, dei um confirmar e a nota foi emitida com sucesso, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse recurso. Ele vai ser muito utilizado. Muitas empresas estavam aguardando essa facilidade. Vocês vão poder faturar, então, aqui pela data da operação e de início até, né, pela data do vencimento, vocês podem atribuir o vencimento lá e colocar por filtro, pela data de abertura do processo, ou pela data que o processo foi fechado, em combinação com o tipo de fatura, mas sempre um campo que é obrigatório informar é o cliente. Isso é o mínimo. Não informou o cliente, ele não gera. Se eu vim aqui dar um executar, ele já pede informe o cliente. Acho que a versão ficou bem fácil, bem prática e qualquer dúvida aí nós estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima.